Vamos iniciar o nosso estudo hoje, capítulo 15 do livro Atos dos Apóstolos. Nós observamos aqui no capítulo 15 alguns detalhes importantes para nós compreendermos a igreja dos tempos apostólicos. Nós vemos que em Jerusalém havia uma assembleia de irmãos que governava a igreja. E a gente percebe que eles ajudavam a resolver as questões de dúvidas da prática doutrinária que normalmente aparecia ali no meio dos que eram convertidos e daqueles que orientavam os convertidos. Isso em vários lugares. Ao que parece, a Assembleia de Jerusalém, ela tinha essa autoridade, sobre a igreja nascente. Vamos à leitura. Acompanhe comigo o início do capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. O que nós observamos aí nessa introdução é que no meio das comunidades que estavam nascendo, havia alguns líderes que não tinham compreendido bem qual era o sentido do cristianismo. A gente vê que eles andavam pelas comunidades espalhando essa ideia que está aqui no versículo 1, acerca da circuncisão, que era o pacto antigo que Deus havia feito com Abraão e que Moisés havia introduzido na lei, acerca da circuncisão carnal, física dos homens, para que eles pudessem ter um elo de ligação com Deus. E no cristianismo não havia esse tipo de procedimento. Jesus nunca tratou desse assunto, porque Jesus veio mudar os procedimentos que estavam estabelecidos antes dele. Não mudar a lei divina, mas mudar a lei cerimonial, mudar as leis civis, trazendo uma nova maneira de vivenciar o amor de Deus. O cristianismo que nascia naquele tempo ainda não era compreendido com clareza por todas as pessoas. O apóstolo Paulo, a gente vai ver mais tarde, que ele desenvolve a doutrina do evangelho. É ele que vai fundar as igrejas.
e vai estabelecer um corpo de doutrina para que os cristãos pudessem ter uma ideia mais justa, de acordo com o Evangelho, daquilo que era o cristianismo. E Paulo, a gente vê aqui que estava sujeito ainda à orientação da comunidade de Jerusalém. Tanto que eles tiveram desentendimento com esses líderes por causa dessa história da circuncisão. E aí eles resolveram ir até Jerusalém para perguntar aos apóstolos a respeito da questão, se era necessário ou não haver a circuncisão. No finalzinho do versículo 2, a gente vê que os apóstolos, eles exerciam autoridade sobre a igreja. Veja que é eles quem vai decidir a respeito dessa questão. Versículo 5. Os que resistiam, eles eram da seita dos fariseus. Nós sabemos que os fariseus, eles foram encarniçados inimigos de Jesus. E eles foram responsáveis por muitas das questões que levaram o Senhor a ser crucificado. Eles tinham uma série de práticas e costumes que Jesus contrariou com a sua doutrina. Nos nossos dias, ainda nós temos comunidades que se dizem cristãs, mas que praticam, na verdade, os ensinamentos de Moisés, do Velho Testamento. E isso, a gente percebe que desde aquele tempo, esta prática, essas ideias relacionadas com o sacerdócio levítico, vem atravessando os tempos. Atravessou séculos e séculos até chegar aqui nos nossos dias e ainda está enraizada aí nas igrejas evangélicas, sem o pessoal saber discernir bem o que é a mensagem do evangelho das coisas antigas que não tem mais razão de ser. Tá bem? Alguma pergunta a respeito dessa parte, desse aspecto? Podemos seguir? Vamos acompanhar. O apóstolo Pedro, ele era um dos líderes da igreja lá de Jerusalém. E ele, segundo o versículo 7, a gente vê aí que houve uma grande discussão entre os membros do conselho. Formou-se uma grande contenda. E Pedro levantou-se e disse: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Essa passagem que o Pedro está se referindo aqui é aquela ocasião em que ele esteve na casa de Cornélio. Vocês se lembram que nós já vimos aqui, quando o Espírito Santo esteve envolvendo lá os gentios, eles profetizaram e falaram em línguas. Não fez o Espírito Santo diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Ele diz aqui que os corações, eles eram purificados pela fé em Jesus Cristo. E no finalzinho aqui do versículo 10, ele mostra que a lei que ficava sobre os ombros de todos eles era como um peso difícil de se carregar, um jugo, segundo ele diz aqui,
que não deveria ser colocado sobre os ombros dos irmãos. O que é essa lei? São as obrigações a que o crente fica sujeito conforme os preceitos das práticas do Velho Testamento. Ainda estas coisas podem ser encontradas nas igrejas evangélicas dos nossos dias. Convém que os pastores, eles deixem que o Espírito Santo traga uma brisa de libertação. Os crentes precisam ser livres, eles não podem ser obrigados a fazer coisas que não estão de acordo com a consciência deles, porque este peso é impossível de suportar. O que quer dizer? O que quer dizer este peso? Quer dizer que nós somos incapazes de cumprir a lei. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro nas suas epístolas. Nós não temos condições de obedecer a Deus. Nós sabemos o que é errado, todos nós sabemos, mas nós fazemos aquilo que é errado. Por que nós não temos essa capacidade de ter domínio sobre as nossas atitudes, as nossas ações? Porque nós temos sobre nós ainda o peso das coisas desse mundo. Nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo, de maneira que a gente adquira, pela fé em Cristo, as forças, o discernimento, a disposição para nós nos afastarmos do pecado. Tá bem? Então, nós nos tornamos justos, não porque praticamos a lei, mas porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Os irmãos percebem, há uma diferença enorme nisso. Quem crê que Jesus Cristo é o Senhor já está sendo justificado por causa dessa fé. E está dispensado de todas as obrigações da lei, inclusive dos dízimos, das ofertas, de qualquer outra coisa. Ninguém deve doar nada para Deus que não esteja de acordo com o seu coração, com a sua consciência. Este tipo de oferta, a oferta obrigada, esta oferta que a gente vê ser feita por aí, por meio de ameaças, essas ofertas não têm valor nenhum perante Deus. Porque Deus não precisa da tua oferta. Deus quer que você tenha uma boa disposição no seu coração para você ajudar o seu próximo. Você pode e deve participar das despesas da igreja no tocante à manutenção dela, ao salário dos pastores, quando for o caso, né? E as obras de divulgação que têm um custo. Você deve participar, mas toda essa participação deve ser feita com os valores da sua consciência, e não com aquilo que alguém obriga você a dar, dizendo que se está na lei, que você tem que cumprir a lei. Você não precisa cumprir a lei, ou senão você está destituído de Cristo. Também o apóstolo Paulo nos deixa claro que se nós fizermos uma opção pela lei de Moisés, nós estamos dispensando a misericórdia de Deus que vem através do Cristo. E aí nós estamos perdidos. Porque o apóstolo Pedro acabou de dizer aqui que o jugo era difícil demais, não era possível carregar. E Jesus que dá essa condição para nós. Os irmãos entenderam? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Entenderam o que é justificação pela fé? Entenderam qual é o papel das obras? As obras, elas foram úteis em determinado tempo, mas hoje elas não são mais. Só existe um mandamento na igreja de Jesus. Qual que é o mandamento? O amor, não é? O amor com o que vos ameis uns aos outros. Esse é o único mandamento que tem. Não existe outro mandamento. Então não podemos transformar a igreja de Jesus num lugar semelhante a uma sinagoga, onde tem lá um corpo de anciãos, pessoas que mandam, desmandam na vida dos outros, dá palpite na vida dos outros, não é mesmo? O homem e a mulher que estão caminhando com Jesus, eles têm que ter uma consciência sobre o que é certo e o que é errado, o que é correto e o que não é, o que é escândalo e o que não é. E se você estiver caminhando com o Espírito Santo, ele vai ensinar para você o que é certo, o que é errado. Você não vai se sentir bem se colocando de uma forma escandalosa na igreja ou em qualquer lugar que seja.
Porque o Espírito Santo ele não atua só aqui na igreja, ele atua também na nossa vida lá fora. Ele vai ensinar você a se vestir bem, a você a falar bem, vestir com sobriedade. Você vai comer bem com sobriedade, você vai beber também com sobriedade. Porque todas as coisas nos são permitidas, embora nem todas nos convêm, diz o apóstolo Paulo. Não é mesmo? Então, o homem precisa ter a sua consciência livre dos grilhões da lei. Ninguém deve ser obrigado a fazer aquilo que o seu coração não deseja. Tá certo? O cristianismo é uma doutrina de liberdade, não de liberdade irresponsável, de liberdade responsável. Você sabe que é livre, porém, você assumirá a responsabilidade pelos seus atos, pelas coisas que você vier a fazer. Se você escandalizar a igreja de Jesus, pior ainda. Então, é uma questão de conscientização, irmãos, daquilo que é o bem e daquilo que é o mal, daquilo que é escândalo e daquilo que não é. É conscientização. A igreja precisa ser livre, ainda que ela seja uma igreja pobre. Porque a igreja não pode tratar das coisas do mundo. Os irmãos concordam? Não podemos abrir uma porta aqui e dizer, olha, vem aqui que nós vamos resolver seus problemas. A sua falta de dinheiro, falta de amor, de namorado, de noivo, estas coisas todas, elas não fazem parte da igreja cristã. Nós tratamos aqui da salvação da alma, da conscientização da alma a respeito de uma vida de amor. Ah, pastor, mas então e as outras coisas? Elas naturalmente serão acrescentadas na tua vida. Foi Jesus que disse, não sou eu. A sua igreja deve ter esta característica de conscientização acerca daquilo que é a liberdade cristã. Só existe liberdade em Cristo. Porque essa outra liberdade que tem aí fora é escravidão. O apóstolo chamava essa escravidão do pecado. Aquele que serve ao pecado é escravo dele. Ele pensa que é livre, mas ele é escravo. O tempo vai mostrar essa escravidão e suas consequências. Amém? Os próprios apóstolos não sabiam muito bem o que era o evangelho. Eles queriam deixar que o evangelho ficasse somente entre os judeus. Paulo é que foi um sujeito louco, entre aspas, porque ele perseguia a igreja, apareceu no meio dos apóstolos e disse assim, o Senhor falou comigo e pediu para eu levar esta mensagem dele aos povos estranhos. Se não fosse assim, o cristianismo já tinha desaparecido há muito tempo, não tinha nem nascido. O apóstolo Paulo é que é o pai do cristianismo, não o Cristo. Porque ele interpretou a doutrina ensinada pelo Senhor, mostrando que o Senhor era o Messias dos profetas, o Salvador do mundo. Nós temos que deixar isso bem claro, porque há uma grande confusão no meio evangélico. As pessoas não fazem nem ideia do que é a verdade. Eles pegam a Bíblia e saem lendo a Bíblia de qualquer maneira, Velho e Novo Testamento, fundando igrejas, gritando em nome de Deus, chamando em nome de Deus o Espírito, que eles acham que é o Espírito Santo, frequentemente para tratar das coisas mundanas. Querem dar riqueza, prosperidade às pessoas. Essas doutrinas não têm nada a ver com o Evangelho, gente. São doutrinas que serão destruídas com o mundo. A hora que vier os dias do fim, essas doutrinas elas serão feitas palha. Vai pegar fogo, queimar tudo. Não vai suportar a pressão que vem sobre esta humanidade. Somente os pastores, as igrejas e comunidades que estiverem com a verdade, elas suportarão, porque vai ser um tempo de muitas dificuldades e tribulações. Se nós ficarmos falando isso na igreja, o povo vai tudo embora. Não tem uma passagem lá que Jesus fez um discurso bem sério, foi todo mundo embora, ficaram só os 12 com ele. Aí um dos apóstolos disse, mas Senhor, esse discurso é muito duro. Aí o Senhor disse, vocês também não querem ir embora?
Aí Pedro disse, mas só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Onde é que nós vamos? Não adianta, irmãos, a gente ensinar coisas que não são verdadeiras. O sujeito pode ser teólogo, pode ser o que for. Não adianta você ser teólogo. Não adianta. Nós temos muitos ensinamentos de teologia, temos doutrinas ensinadas pelos homens que nada mais faz do que mostrar a vida terrena para o homem, dizer que isso é o prêmio de Deus. Isso não leva a nada. São doutrinas que não avançam no conhecimento das coisas celestiais. Tudo que é de Deus, tudo que é invisível é mistério. É o mesmo véu que enfiaram lá na Igreja Católica, né? Ah, ninguém pode saber o que tem do lado de lá. Não, vocês precisam saber o que tem do lado de lá. É preciso acabar com esse mistério, com essas bobagens que eles acreditam a Satanás. São bobagens. O homem tem que saber da verdade. Ele precisa abrir os seus olhos para a chegada do mundo novo. No mundo novo, as pessoas vão conhecer toda a verdade. Paulo dizia, hoje nós vemos por enigma, mas quando vier aquele que é perfeito, nós vamos ver face a face. O que quer dizer isso, gente? Vamos ver com clareza todas as coisas. O Espírito Santo quer se revelar a nós. Ele quer dizer de coisas que ele ainda não disse lá no passado. E a igreja, alguns teólogos, eles insistem em ficar com os olhos abertos. Eles insistem em manter os seus olhos fechados para a verdade e deixar os seus olhos abertos apenas para as coisas mundanas, as coisas dessa terra, dessa vida passageira. Mas a sua teologia vai de mal a pior e vai ser destruída. É um tempo de renovação. Nós temos que deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração e trazer novidade para nós. Nós temos que deixar de ser crianças espirituais. O povo está bebendo leite, bebendo água, ainda enquanto tem comida sólida. Paulo diz isso, ó, tem um alimento para dar para vocês, mas vocês eram mestres em Israel, então estão bebendo leite. Nós temos muita gente bebendo leite aí. E não é gente ignorante, não. Eu estou falando de gente estudada, que insiste em manter este status de sacerdócio, que não tem nada a ver com Cristo. Sacerdócio levítico, olha, nós precisamos de padre para poder tocar a igreja. É preciso pastor para tocar a igreja, porque sem pastor não dá. Por que não dá? Não é verdade? O homem, então, por si mesmo, ele não pode ter conhecimento das coisas espirituais. Ou ele precisa fazer curso de teologia. Ele não precisa, basta ele ter vontade. Pega a Bíblia e você vai estudar a Escritura e você vai achar a verdade nela. O Espírito Santo vai ser seu professor. É uma situação em que nós assumimos o nosso sacerdócio natural, a nossa condição de filhos de Deus, dotados de dons espirituais para saber guiar nossa vida pelos nossos próprios pés, a caminhar pelos nossos próprios pés. Não precisamos de quem nos diga, vá por ali. Não é verdade? Existem almas que estão muito simples, não sabem se guiar? Bem, existem, mas não quer dizer que todas as pessoas precisam de pastores para guiá-las. Não é verdade? Naturalmente, na igreja, sobressai-se as lideranças. Deus escolhe um dos homens da igreja para estar à frente dela como um pastor, como irmão mais velho, como era nos tempos primeiro da igreja. Mas os homens dos nossos dias resolveram fazer de uma forma diferente. A igreja evangélica nasceu há pouco tempo, a protestante, com a reforma da igreja católica. Mas não mudou muita coisa, não. Tudo ficou em torno do sacerdócio, da dependência do povo, dos pastores. E até em alguns lugares hoje ninguém nem usa a Bíblia mais. Como era lá na igreja católica e é até os nossos dias. A pessoa não se interessa pela Bíblia. Aqui está a fonte da verdade, da sabedoria. Se você não tem, desculpe. Para onde você vai depois da morte, os teus diplomas lá não têm valor nenhum. Porque a ciência do homem é uma coisa concernente à vida terrena. A ciência do homem só serve para as coisas desse mundo. Então os teus títulos, eles só servem para as coisas aqui da terra. Nós temos uma outra ciência aqui, que é a ciência do Espírito. Essa aqui, ela permanece com você aqui nesse mundo e depois na eternidade. Você escolhe. Pastor, não quero curtir minha vida,
viver os prazeres da vida. Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus. A gente vai se ver depois. Mas vamos mesmo. É tão certo quanto a morte. Ninguém ficou por aqui para contar a história. Todo mundo vai embora cedo ou tarde. Não é? Nós vamos nos encontrar. E aí a gente vai conversar a respeito dos teus gozos terrenos. Quando a palavra de Deus foi apresentada a você para tirar você dessa ilusão, para te apresentar uma nova vida, onde você vai tomar consciência de que você faz parte da criação de Deus, como filhos de Deus, não como membro de uma denominação. Preste bem atenção, não falamos aqui de igrejas A, B, C, D. Quando vier o fim das coisas, as igrejas elas vão desaparecer, irmãos. Só vai ter o povo de Deus sofrendo ainda, até que venha o Senhor na sua glória. Tá bem? Não vamos insistir nisso. Os pastores que assistem nossos vídeos, que recebem a palavra, procure mudar a sua igreja. Procure conscientizar o povo de que só Jesus Cristo torna a nós justos e nos ajuda a carregar o fardo do nosso sofrimento nessa terra. Só Jesus, as nossas provas e dificuldades. Sem Ele, nós vamos cair no buraco. O cristianismo, infelizmente, é muito pouco compreendido. Olha o que Pedro diz no versículo 11. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também os gentios. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra e começou a dizer: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Ele diz que iria reedificar, reconstruir, colocar de novo a tenda de Davi de pé. Eu tenho afirmado aqui aos irmãos, frequentemente, que nós somos da casa de Davi e que a casa de Davi, ela foi derrubada. O que é a casa de Davi? É a verdadeira igreja, é o povo de Deus verdadeiro, sem esses adereços que nós vemos por aí. Nós temos muitas pessoas que dizem crer em Jesus, que têm fé, que dizem estar sendo guiadas pelo Espírito Santo, mas são pessoas destituídas de um entendimento mais profundo acerca da Escritura Sagrada. Não sabe que podem estar sendo guiados por um outro espírito que não é de Deus, que não é santo. Não basta estar nas igrejas, irmãos. Eu recordo que quem matou Jesus não foi o estranho. Quem matou o Senhor foram os religiosos. Foram as autoridades religiosas do seu tempo. Por quê? Porque Jesus falava de coisas que eles não aceitavam. E hoje a teologia não aceita coisa nenhuma que é do céu. Se é da terra, eles aceitam, mas se é do céu, é logo Satanás que está enganando. Não é verdade? Não se pode falar quase de coisa alguma que não esteja na teologia desse povo. Essa realidade a gente tem que aceitar para a gente se livrar do véu de Moisés. É o véu que foi posto nos nossos olhos.
E o Senhor diz que nos tempos do fim, Ele vai edificar a casa de Davi. Ele vai juntar o seu povo. É como eu já disse, as igrejas, elas vão se desfazer quando vier aquele dia. Irmãos, é muito sério. E de todas as igrejas, o Senhor vai ajuntar pessoas, homens e mulheres, que são do seu povo, para que eles enfrentem as dificuldades que vão ocorrer no período da tribulação. É muito sério isso. Poucas pessoas compreendem que nós ainda vamos ter que passar por muitos desafios como igreja, como povo de Deus, não é como denominação, não. Vem sobre todos nós os desafios. A gente não está muito preocupado, porque ainda nós temos nosso serviço, temos nossa comida, temos nosso ar-condicionado, o carro que vai para cima e para baixo. Por enquanto está tudo certo. Se a gente está um pouco deprimido, vamos lá no shopping, fazemos umas compras, comemos um sanduíche, enfim. Fica aquele ar assim de que está tudo bem no ar, não é mesmo? Por enquanto vai bem, mas vamos aguardar um pouquinho mais. Né? Deixa o ebola dar umas voltas aí pelo mundo, os irmãos vai ver se alguém vai em shopping. Olha só, não queremos que a praga esparrame pelo mundo, mas serve de exemplo para nós, não é? Esta semana o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, foi até a televisão pedir para o povo não ficar alarmado, porque tem muita gente com medo lá. E quando a pessoa está com medo, ela não sai de casa. Se ela não sai de casa, ela não compra. E essa máquina toda de consumo, ela para. E há um colapso na economia. Isso só um ebolinha, que não é nada praticamente em relação às desgraças que devem vir sobre o mundo no fim dos tempos, no período da tribulação. Ebola vai ser uma bolinha, vocês vão ter que conviver com muitos outros problemas dessa natureza. E como é que nós vamos nos comportar nessa época? Vamos ficar com medo, como todo mundo tem medo? Nos trancar em casa? É preciso que a igreja reflita sobre isso, irmãos. Para que aquele dia não nos venha pegar de surpresa. Jesus disse, olha, vigiai e orai, para que quando o Senhor voltar, Ele não encontre você bebendo e comendo com os ébrios. O que Ele quis dizer? Que nós não podemos gozar da vida que esse pessoal aí fora goza. Não é? Eles querem ficar lá, simplesmente, na boa. E a gente tem amizade com eles, acaba fazendo a mesma coisa. As dificuldades, elas com certeza virão para toda esta humanidade. Vamos dar sequência aqui, irmãos? Então, nós aguardamos e esperamos que a casa de Davi seja levantada, seja reconstruída. Essa palavra é promessa do Senhor. Está escrito aqui desde o Antigo Testamento. Aguardemos, porque não deve demorar mais para que o Espírito Santo ele faça esse movimento. Seguindo aqui o Tiago, o apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus, ele diz assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé à região da Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos.
e por intermédio deles escreveram o seguinte. Aí eles escrevem uma cartinha para que fosse levada àquelas comunidades por onde aquelas pessoas passaram, falando que os homens tinham que fazer a circuncisão. Essa era a grande confusão dessa assembleia aqui que precisaria ser resolvida. Primeiro falou Pedro, defendendo o evangelho, dizendo que o Espírito Santo tinha igualado o povo de Deus aos gentios. Depois falou Tiago, dizendo que não era necessário haver circuncisão, mas que se observasse algumas questões relacionadas com os ídolos e com animais que eram sacrificados no templo. Naquela época faziam muitos sacrifícios de pombinhas, de rolinhos, de bezerros, de cordeiros, enfim. Havia sacrifício para tudo. Nos nossos dias não há sacrifícios, mas já existem templos onde o pessoal já veste roupa de judeu, de sacerdotes do judaísmo. Já temos isso aqui no Brasil, grandes templos aí feitos com a intenção de ajuntar multidões por lá. Então o pessoal já veste como judeu. Não vai ser surpresa se eles inventarem daqui a pouco de sacrificar algum bichinho, como faziam os antigos sacerdotes na época de Jesus. Muito bem, o que eles resolveram escrever? Está aí no versículo 23. Os apóstolos e anciãos e os irmãos, aos irmãos que estão entre os gentios, na Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado esse mandamento. Então, o que a igreja de Jerusalém está dizendo, a comunidade de Jerusalém, não fomos nós que enviamos essas pessoas para dizer isso. A cartinha está sendo enviada para que pudesse ser lida por todas as pessoas que ficaram perturbadas. Não lhes tendo nós dado este mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos de maneira concordemente, de maneira concordante, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Eles terminam a cartinha dizendo, bem vos vá. Vocês possam seguir bem, seguir em paz. É o que ele quis dizer aqui no finalzinho da cartinha. O apóstolo Tiago diz, não é necessário observar mais a lei. Está claro aí. Não há dúvida alguma, não precisamos observar mais a lei de Moisés. Ele pede para as pessoas se absterem de comer comidas de ídolos que foram sacrificados. Os animais eram mortos, em alguma circunstância, parte do corpo desses animais eram vendidas em mercados. As pessoas podiam comprar esses animais sacrificados e fazer comida como se faz normalmente, uma comida nos nossos dias. Mas os judeus, eles achavam que isso trazia uma contaminação para quem comesse a carne. Por essa razão, eles falam aqui da carne dos bichos sacrificados, dos que eram sufocados, porque alguns bichinhos eram mortos estrangulados. Então, catava o pescocinho dele e apertava até o bichinho morrer. Era sufocado. Nesses casos aqui, não saía sangue. Era um tipo de sacrifício que era feito. Vocês sabem que tem gente que gosta de comer carne com sangue,
que é uma coisa meio desagradável, não é? Tem umas comidas com sangue também, ainda faz isso hoje, né? Em alguns açougues vendem algumas comidas com sangue de animal. E tem gente que gosta aí de uma picanha maturada, já viu falar nisso? Vocês conhecem, né? É a picanha com sangue. Preste atenção quando você compra, você vê que gostinho esquisito que ela tem. Tá bem? Então, veja como as coisas continuam do mesmo jeito, né? Mas o Tiago está dizendo, olha, evita de comer essas coisas sacrificadas, ou animais que foram mortos, sufocados, e afastai-vos da prostituição. Esses foram os conselhos que eles deram aos novos cristãos que estavam confundidos lá com a história da circuncisão. Alguma pergunta sobre essa questão? Podemos seguir? Evita comer carne com sangue, ok? Não é sacrificado aos ídolos, mas não é muito bom não, tá? É muito indigesto para o organismo. Versículo 30, vamos concluir. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que levasse consigo a João, que é o João Marcos, né? O Marcos que escreveu o Evangelho depois, mais tarde, o Evangelho segundo Marcos. É esse Marcos aqui, que era um rapaz naquela época lá. Mas Paulo parecia razoável a ele que não levasse este Marcos, que havia dado já alguns problemas para eles em viagens anteriores. Nós já vimos isso aqui em outra passagem. E a contenda entre ele e Barnabé foi tal que eles se separaram. E o Barnabé levou consigo a Marco para a região de Chipre. E Paulo escolheu Silas e partiu com ele encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. É importante a gente ver que havia uns desentendimentos lá entre eles de vez em quando, né? A igreja é cercada dessas dificuldades que naturalmente surgem e que nós precisamos resolver tudo com muita paciência e com muito amor. Tá bem? Aqui a única passagem que eu acho interessante dessa leitura é sobre Judas e Silas, versículo 32, onde ele diz que eles eram profetas, porque eles exortaram aos irmãos a seguirem no caminho do Evangelho. Então, o profeta não é um adivinho. Pessoas pensam que profetizar é adivinhar. Não, profetizar é falar da palavra de Deus no sentido que quer o Espírito Santo para ajudar aquelas pessoas a seguir no caminho da sua salvação. Nós temos mais profetas do que nós pensamos. Nós temos que nos dispor a falar do caminho que Jesus veio nos ensinar. Amém? Que Ele abençoe a nós todos, abençoe os irmãos que estão recebendo esta palavra em outros lugares, que o Espírito Santo possa tomar conta do nosso coração, seu poder possa vir sobre a nossa vida e a gente tenha coragem de mudar o que nós precisamos mudar para nos revestir convenientemente em face dos tempos difíceis que estão se aproximando. Que a paz do Senhor esteja com toda a igreja reunida aqui com os irmãos em outras localidades. Amém.